E nosso assunto agora é a má postura. Será que isso traz consequências para a nossa saúde? Que tipos de consequências? Quem conversa conosco sobre este assunto é o ortopedista da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Dr. Alan Ono. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Débora. Boa tarde, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto de postura. Né? Eu gostaria de começar dizendo que a postura leva a maior parte dos problemas de coluna, né? E que hoje é a segunda doença que mais aflige o brasileiro. Né? Em primeiro lugar, segundo a pesquisa do INEP do ano passado, né, 21 milhões de brasileiros sofrem de pressão alta e 17 milhões de brasileiros sofrem de problemas na coluna. Né? Boa parte desses problemas na coluna eles vão ser causados por anos de má postura, desde a infância, adolescência, na idade adulta e na terceira idade, a gente vai ter as consequências piores desses maus hábitos de postura, tanto sentado quanto em pé. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essas consequências. Eu queria convidar você, ouvinte internauta, a participar aqui com a gente pelo Facebook, facebook.com/radiocbn. A nossa conversa com o Dr. Alan está sendo transmitida e você pode mandar a sua dúvida também pelo campo de mensagens aqui da nossa transmissão pelo Facebook. Mande também sua pergunta para o e-mail debora.freitas@cbn.com.br ou pelo link Fale com o Âncora, que está disponível lá no site da CBN. Doutor Alan, diante desses dados que o senhor trouxe aqui para a gente, o que é ter uma postura correta no dia a dia? Tem jeito certo de se sentar, de andar? Por exemplo, o jeito que eu estou sentada aqui nesse momento. Queria que o senhor fizesse uma descrição para o nosso ouvinte e dissesse se está correto o jeito que eu estou sentada. Eu gostaria de elogiar a Débora, que ela está sentada direitinho, longe do encosto, sentado sobre a bacia. Né? A maior parte das pessoas, né? Então a gente precisa primeiro diferenciar a postura em pé e a postura sentada. Né? Então, primeiro vamos começar pela postura em pé. Isso é fácil para o próprio ouvinte determinar em casa se ele tem uma boa ou má postura. Então a gente analisa a pessoa, o paciente, em duas posições, né? Primeiro, de frente, né? Que seria o plano coronal, né? Uma linha fácil, uma linha de prumo, como se fosse uma linha de construção. Você coloca na parte posterior da cabeça e essa linha tem que descer reta até o sulco entre os glúteos, né? Então, no meio do bumbum, a coluna, a cabeça, ela tem que estar alinhada sobre a pelve. Então isso é fácil, em casa mesmo você pode determinar. Se você tiver um desvio para a direita ou para a esquerda, né, com esse simples exame, né, estando sem camisa, né, fica muito fácil determinar. Outra maneira de se determinar é a postura no perfil. E essa é a mais importante porque é responsável pela maior parte das dores. Né? Então no perfil, a nossa cabeça, né, a linha que passa da nossa orelha, ela tem que estar alinhada com o nosso fêmur, com o nosso quadril. Né? Então também é fácil, uma pessoa de lado, né, pode tirar uma foto, né, com o mínimo de roupa possível, né, e desenhar uma linha nessa foto para ver se ela está alinhada. Né? Quanto mais a cabeça está para frente do tronco, né, quanto mais essa cabeça está deslocada, a sensação de postura ruim e o gasto energético que essa pessoa tem é muito maior. O que isso representa? Né? Então tem um estudo científico muito legal que mostra que a cada 2,5 centímetros que a tua cabeça tá para frente em relação ao teu corpo, o teu eixo da coluna, o seu peso da cabeça duplica, né? Em alguns casos chega a triplicar e quadruplicar conforme vai aumentando essa distância, né? Então, como que a gente mede isso, tá? Então, a pessoa de lado, né, pode bater uma foto ou uma outra pessoa e olhando ela, né? Essa cabeça, ela está para frente do eixo onde está a coxa, o fêmur, essa cabeça vai estar pesando mais, né? O peso da cabeça do ser humano é em torno de 5 quilos, tá? Conforme isso se desloca 2,5 centímetros, essa cabeça vai chegando a 15, 20 quilos em relação ao eixo do corpo. Que diferença! Uma diferença enorme. E isso vai representar como? Em dor cervical. Então, aquela pessoa que tem aquela dor todos os dias na região posterior da cervical, que irradia para a cabeça, que irradia para o meio das costas, muitas vezes está ligado a uma alteração postural, tanto na postura em pé quanto sentado. Bom, em relação à lombar, né? A lombar é a que mais sofre sentado. Então, todas aquelas pessoas que trabalham sentado, em frente ao computador, né, elas vão
se elas não tiverem uma boa postura, elas vão sofrer de algum problema da lombar mais cedo ou mais tarde. A lombar é essa região Isso, localizada... Isso, ela se localiza logo abaixo do tórax, né? Então ela vai da região ali onde fica a linha do sutiã, a linha do tórax, até a região onde começa os glúteos, né? Onde começa a região sacral, tá? Então essa região é a mais acometida, né? Tem estudos científicos muito brilhantes que mostram que 93% da população em algum momento da vida vai ter dor na região lombar, tá? E dessas, 74% vai desenvolver dores crônicas na região lombar, tá? Então a lombar sofre por quê, né? Se a gente for ver novamente, vamos voltar a pessoa de lado, né? A gente tem que ter algumas curvas que são curvas naturais, né? Nós médicos chamamos de curvas fisiológicas, né? Então o pescoço tem que ter uma curvinha para dentro, que é chamada de lordose, o tórax uma curva para fora, chamada de cifose, e a lombar tem que ter um certo grau de lordose, que também é uma curva para dentro. Então, a postura ideal é a harmonia entre essas curvas. Você tem que estar alinhado harmonicamente entre essas curvas. E os fatores que vão variar se a pessoa tem mais ou menos lordose, mais ou menos cifose, muitas vezes são fatores próprios de cada um, o biotipo, fatores raciais, genéticos, mas o importante é que ela esteja equilibrada, né? Que a cabeça esteja centrada sobre o eixo, né? Então a pessoa sentada, muitas vezes ela relaxa, tentando encostar no encosto da cadeira ou do banco, fazendo com que essa curva natural se inverta, né? E aí toda aquela pressão que deveria ser jogada para a parte mais resistente da coluna, que é a parte de trás, né? Onde estão as articulações, os ligamentos, ela é deslocada para frente, né? Onde tem os nossos amortecedores, que são os discos intervertebrais. Dá um exemplo pra gente de quando é que a gente coloca a cabeça muito à frente do corpo. Uma coisa que hoje a gente vê em todo lugar é o uso do smartphone, né? Então, basta você circular pelas ruas e você vai ver pessoas, né, olhando o smartphone com a cabeça fletida, né? E a angulação da cabeça, ela também vai causar uma mudança desse vetor de força, do peso da cabeça em relação ao corpo, né? Então, uma pessoa que inclina cerca de 15 graus para olhar o seu celular, seu smartphone, a cabeça dela, que deveria pesar 5 quilos, vai para 12 quilos, né? Uma pessoa que inclina 45 graus, né? Então aquela olhada normal, a maior parte das pessoas olha a 45 graus para o celular. A cabeça ela vai pesar em relação, a coluna em relação ao corpo, 22 quilos. E aquela olhadinha com vergonha, então, né? A pessoa está com vergonha, recebeu uma mensagem ali, não quer mostrar para ninguém, ela vai olhar com 60 graus. Essa cabeça vai para 27 quilos. Então, o que eu falo para os pacientes, né? Olhe o seu WhatsApp, o seu Facebook, como se fosse tirar um selfie, né? Coloque diretamente voltado para o teu rosto, para os teus olhos, como se fosse tirar um selfie do teu rosto, e olhe suas mensagens assim, né? E nós ortopedistas temos feito tanto essa campanha que eu fico feliz quando eu estou dirigindo pela cidade e vejo alguém no ponto de ônibus ali, olhando o celular como se estivesse tirando um selfie. Eu falo, nós estamos conseguindo, né? Então isso é importante, a conscientização das pessoas, que cada vez mais os problemas cervicais estão aumentando em crianças, adolescentes e adultos. E isso é um fator que aumenta o uso do uso excessivo dos smartphones? Sim, já tem alguns estudos prospectivos em andamento, estudos saindo, né? Estudos analisando as pessoas que fazem o uso do smartphone por tempo prolongado, e essas pessoas têm mais dor cervical, né? Uma consequência em relação a essa má postura, né? Então, mais uma vez, é uma relação de mecânica, né? A cabeça direcionada para frente, ela vai mudar o peso, o vetor de força em relação a estruturas que não foram feitas para aguentar esse peso, que são os discos intervertebrais. Então isso vai levando à doença degenerativa dos discos, a dor cervical, mais consequentemente a hérnia de disco, a artrose, por consequência dores intratáveis às vezes, né? E muitas vezes dores que são tratadas de maneira cirúrgica. Muito bem, o senhor trouxe aqui exemplos de postura quando a gente senta, quando a gente anda, quando a gente está de pé e quando a gente dorme. É necessário ter uma boa postura para dormir também? É fundamental, né? Então essa é uma pergunta muito frequente. As pessoas têm dúvidas, né? Eu devo dormir de lado, devo dormir de barriga para cima.
Primeiro, nunca durma de barriga para baixo, né? A cama não tem um buraco para a gente enfiar o rosto, né? Então a pessoa acaba dormindo com o pescoço torto. Então isso pode levar a uma série de problemas e lesões, principalmente nos discos da cervical, tá? Então, de lado, né? De lado é uma boa postura para se dormir. Quando você dorme de lado, o teu travesseiro tem que ter mais ou menos a altura do teu ombro, tá? Então é muito fácil você saber se você está dormindo bem de lado, né? Então deite na cama, coloque um travesseiro mais ou menos que você acha confortável e peça para alguém lhe bater uma foto de costas, tá? Então, mais uma vez, a linha da cabeça tem que estar, né, perpendicular, tem que estar certinho, né, com a linha interglútea. Não pode haver um desvio nessa linha. Então, um colchão muito mole, por exemplo, a pessoa vai afundar no colchão, o pescoço vai ficar torto, a lombar vai ficar torta para dentro do colchão, então a pessoa muitas vezes vai acordar com dores terríveis, né? De barriga para cima. Então, uma pessoa de barriga para cima, ela pode não usar o travesseiro, se ela for uma pessoa que tem pouca cifose, então isso é mais uma questão do conforto da pessoa, né? Ou ela pode usar um travesseiro mais fino, que só acomode a cabeça, né? Um travesseiro muito alto, né, na posição deitado de barriga para cima, vai levar essa pessoa a ter dor cervical. Então, assistir televisão na cama também é um outro problema. Geralmente a pessoa vai estar com o pescoço fletido, isso vai causar dor porque não é uma posição anatômica, né, que a gente fala, não é uma posição fisiológica. Isso vai provocando dor, né? Em relação ao colchão, o colchão ele tem que ser firme, né? Ele não precisa ser duro, excessivamente duro, e nem excessivamente mole, né? Ele tem que ser um colchão que seja confortável e firme. Não há marca melhor ou que faça algum milagre. Tá certo? Só queria pedir desculpa aqui para o nosso ouvinte. A gente teve um probleminha na transmissão pelo Facebook, mas você pode participar. Mande sua pergunta, sua dúvida aqui para o meu e-mail, que é debora.freitas@cbn.com.br, ou pelo link Fale com o Âncora, que está disponível lá no site da CBN. Nosso assunto hoje é a postura, ou melhor, a má postura, que tipos de problemas a má postura pode trazer para a nossa vida. E o nosso convidado é o ortopedista da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Alain Ono. Doutor Alain, tem uma participação aqui, o nosso ouvinte, o Juliano Lourenço, ele pergunta se é uma pergunta um pouco específica, mas ele pergunta se as deformações congênitas em crianças podem agravar a postura depois na vida adulta. Sem dúvida, sem dúvida. As deformidades congênitas, né? A gente tem vários tipos de deformidades. Então, não confundir a deformidade com uma postura, né? A deformidade, ela altera a formação da coluna durante o crescimento, quando ela é uma deformidade congênita. Isso pode gerar graves consequências. Então, a gente tem desde deformidades congênitas leves, onde o paciente fica equilibrado, balanceado, né? Quando deformidades que são descompensatórias da coluna. O paciente fica desequilibrado em relação à cabeça, em relação à pelve, né? Isso faz com que a pessoa ande com mais dificuldade, tenha quedas frequentes, dificuldade para realizar atividades físicas. Então é fundamental que uma pessoa que tem uma deformidade congênita, que ela faça um acompanhamento com radiografias seriadas durante toda a fase de crescimento até a idade adulta, e depois da idade adulta, um acompanhamento um pouco mais espaçado, a cada 1 ano, 2 anos, porque essas deformidades, né? Hoje a gente tem trabalhos mostrando que essas deformidades, elas podem progredir na idade adulta, principalmente acima dos 50 anos, causando dor, causando dificuldade para realizar atividades físicas e muitas vezes levando a uma perda da qualidade de vida. Então é o acompanhamento médico que é importante nessa situação para melhorar essa qualidade de vida. Sim, é fundamental. Tem uma outra pergunta, são várias perguntas do nosso ouvinte Carol Antônio. A gente vai tentar responder todas elas aqui, tá, Carol? Mas vou começar aqui. Ele relata aqui a situação da mãe dele, que foi se levantar da cama e acabou travando a coluna, ficou como um robô. E ele pergunta se uma das perguntas, se atividades físicas podem ajudar a melhorar a postura e principalmente a precaver problemas, doenças da coluna. Bom, esse tipo de crise, de travar a coluna, ela pode acontecer na maior parte da população, vai acontecer pelo menos uma vez, tá?
Mas sempre que acontecer uma dor dessa, deve-se procurar o pronto-socorro, deve-se procurar um ortopedista, né? Porque muitas vezes não são problemas posturais, tá? Muitas vezes podem ser problemas, doenças degenerativas do disco lombar, né? Como a hérnia de disco, como estenose de canal vertebral. E essas doenças, muitas vezes, elas podem ser progressivas, né? Se o paciente trata, né, de maneira imediata, se ele busca um tratamento imediato, muitas vezes ele pode alcançar uma recuperação através de um programa de reabilitação com fisioterapia, né, uma fisioterapia para fortalecimento muscular, né, o RPG, que é uma técnica de correção postural, né, métodos analgésicos, medicamentos. Muitas vezes esse paciente ele pode não desenvolver um problema crônico, tá? Mas se esse paciente não trata, negligencia o problema e tenta fazer uma atividade física, às vezes sem orientação, ele pode sair pior, né? Então a atividade física precisa de orientação, né? Primeiro, uma pessoa que tem alguma questão, uma dor na coluna, precisa fazer uma avaliação física antes, passar pelo ortopedista, né? Ser encaminhado para um fisioterapeuta e depois, tendo condições físicas, não tendo uma patologia grave, sim procurar atividades físicas, que é o que evita ao longo da vida a maior parte dos problemas de coluna. Muito bem, é difícil, pelo menos para mim, é muito difícil manter a postura correta. Eu acho que é um desafio para a maioria das pessoas, né? Enfim, a gente senta errado, aí lembra, volta lá, corrige a postura. O Christian quer saber se é aconselhável o uso de corretor postural. O que é exatamente o corretor postural? Bom, muitas pessoas procuram soluções como os coletes, órteses, né, para tentar corrigir a postura. Né? A postura ela é uma coisa que ela depende estritamente da nossa qualidade muscular. Tá? Então, se você não tem uma força muscular, uma qualidade muscular, por mais que você saiba a postura correta, saiba se corrigir, você não vai aguentar muito tempo naquela postura. Então, uma pessoa sentada corretamente, ela vai aguentar ali em torno de 30, 40 minutos, depois a coluna começa a fadigar, né? A musculatura começa a fadigar, essa pessoa relaxa e acaba sentando de maneira errada, encostando, né, curvando a coluna para frente, levando a uma série de problemas. Né? Uma órtese, um colete, por exemplo, que ele pode até corrigir momentaneamente a postura, mas na hora que você tira, o que acontece? A musculatura está fraca, a musculatura não está trabalhando e a pessoa perde logo aquela postura. Então, o uso desses coletes, corretores posturais, eles precisam de uma indicação médica precisa, tá? São para certas patologias, certas deformidades, para casos muito específicos, tá? Sempre que possível, é importante a gente buscar fortalecer a musculatura com qualidade, com auxílio de um fisioterapeuta, um educador físico, né? Fortalecer a musculatura abdominal, lombar, para que a gente aguente ficar sentado o tempo necessário. Mas nenhum ser humano aguenta ficar o dia inteiro sentado, não é? Tem uma outra participação do Antônio Caras, ponto bem interessante, que é em relação à postura das crianças. Ele pergunta aqui especificamente sobre os malefícios causados pelo peso excessivo das mochilas escolares. Como é que a gente ajuda as crianças a terem uma boa postura, doutor? Bom, isso é outra pergunta fundamental, né? Nós da Sociedade Brasileira de Ortopedia, né, fizemos campanhas até para redução, para conscientização da redução do peso das mochilas das crianças na escola, né? Mochilas muito pesadas, às vezes com 10, 15% do peso corporal da criança. Isso vai levando uma coluna em formação, né, a ter uma série de problemas, dores, né, alguns tipos de escoliose postural, né, alguns tipos de cifose, que é o dorso curvo postural, elas podem ser agravadas pelo uso de mochilas pesadas, né? Foi até tentado a idealização de alguns projetos de lei, onde as escolas fossem responsáveis por armazenar os materiais, mas acredito que não tivemos uma adesão ainda, mas é uma campanha que nós estamos constantemente, e os pais devem conscientizar as escolas de que o material escolar mais pesado precisa ficar, que a criança deve carregar o mínimo possível e, quando necessário, né, trocar a mochila pelo carrinho, que seria mais fácil, mais ergonômico. O Marcel Kowalski, ele quer saber se é adequado alternar o trabalho em períodos em pé, porque a gente
trabalha muito sentado. A maioria de nós, a maioria dos brasileiros, trabalha sentado. Ele quer saber se alternar os períodos em pé, em sentar e sentado é uma boa coisa e qual é o tempo máximo adequado para a gente ficar sentado sem prejuízos à coluna. Bom, isso é ótimo. Quem tem a oportunidade de levantar e andar no trabalho deve fazer isso rotineiramente a cada 40 minutos. Mas a gente sabe que a boa parte dos trabalhos a pessoa não vai ter o tempo ou não vai poder ali levantar. Bom, tem uma dica muito boa para isso, tá? Bom, tudo é questão de disciplina, né? Deixa no seu desktop, na sua mesa de trabalho, um reloginho. A cada 40 minutos, né? Põe esse reloginho para despertar, lembre-se de se levantar. E quando se levantar, fazer o quê? Né? Então, respirar profundamente, contraindo o abdômen, né? Então faça 3 a 5 respirações e sente novamente, tentando sentar longe do encosto da cadeira, né? Eu costumo brincar que o encosto da cadeira é uma invenção maligna, né? Porque ela faz com que a gente trabalhe muito mais do que a gente aguenta, né? E muita gente me pergunta, Alan, qual que é a cadeira ideal para trabalhar, né? Por mais cara que seja a cadeira, não há uma cadeira ideal, né? Eu costumo brincar que é o banquinho do leiteiro, porque o banquinho do leiteiro tem um pé só e o leiteiro tem que ficar equilibrando com a força do abdômen para não cair. Se ele relaxa, ele cai para trás ou cai para os lados, né? Pense com essa ideia, mais ou menos, né? Uma empresa aqui em São Paulo, né, trocou as cadeiras dos executivos por bolas, né? Então os funcionários, os executivos eles têm a opção de trabalhar sentado numa bola. Por que isso é legal? Ele tem que contrair o abdômen, né? Ele está forçando ali a musculatura abdominal, que é a musculatura fundamental para a nossa coluna lombar, contraindo a musculatura paravertebral, se equilibrando na bola. Se ele relaxa, ele vai cair para trás, né? Essa empresa, com essa medida simples, diminuiu absurdamente o absenteísmo, a falta ao trabalho, porque a segunda maior causa de falta ao trabalho são problemas na coluna. Então funciona. Funciona bem. Muito bem, o Léo Piovesan quer saber se tem postura correta para dirigir. Ele reclama aqui que tem dor no quadril, que acaba descendo para a perna. Imagina aqui que ele dirija por muitas horas. Ele é de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Bom, a postura para dirigir, a direção prolongada é uma das maiores causas de problemas, principalmente nos discos da coluna lombar. Então, protusão discal, hérnia de disco estão extremamente associadas a profissões como motoristas, taxistas, né? Porque os assentos dos carros, eles são profundos e a pessoa acaba sentando e mudando a curva da coluna, né? Então, mais uma vez, a pessoa relaxa no carro, tentando encostar e a coluna se curva. Então, qual que seria a melhor maneira, né? Então, o banco o mais ereto possível, né? Com a posição do cotovelo 90 graus em relação ao volante, tá? Então, uma postura como se fosse um piloto de Stock Car, né? Você vê que eles dirigem próximo ao volante e os bancos são 90 graus, eles não reclinam nada, tá? Mesmo assim, alguns bancos de algumas marcas, eles são muito profundos. E aí a pessoa pode usar um suportezinho, uma almofadinha na lombar, né? Existem alguns dispositivos próprios para isso também, né? Que ajudam a manter a postura ereta. Mas mesmo assim, não há coluna que aguente dirigir 2, 3, 4 horas. A pessoa tem que fazer uma pausa aí a cada 40 minutos, 1 hora, para que ela mantenha a saúde da coluna lombar. O Reginaldo de Porto Alegre tem uma pergunta aqui também bastante específica, mas bem interessante. Ele pergunta em relação aos ciclistas. Se posicionar a cabeça à frente do corpo, ele cita aqui 2,5 centímetros, se isso dobra o peso, como é que o ciclista faz? Uma bicicleta tipo estrada, speed, a cabeça fica muito, muito à frente do quadril. Isso traz prejuízos para o ciclista? Bom, na verdade, quando a gente fala, né, da postura dinâmica, quando a gente fala de uma postura esportiva, é completamente diferente, tá? O ciclismo é um esporte muito interessante do ponto de vista da coluna, né? É legal quando você vê aqueles Tour de France, então você vê ali um ciclista profissional pedalando. Você vê que o joelho dele mexe com uma frequência muito elevada, mas que o tronco, a cabeça e a coluna, elas estão completamente alinhadas e contraídas no momento. Então, é um esporte que ele é muito favorável para a coluna, se bem feito, né? A cabeça do ciclista, ela tem que estar à frente, tá? Se ele inclinar a cabeça demais para precisar olhar para frente, né? Se ele hiperestender, né? Então, como se estivesse olhando para cima, com certeza ele vai ter dores cervicais.
Então, se ele tiver uma boa postura para pedalar, uma bicicleta bem ergonômica, né, a cabeça vai ficar numa posição neutra junto ao corpo, né? Esse corpo vai estar contraído por estar fazendo atividade física e não tem muita correlação, vários estudos não mostram nenhuma correlação de gravidade entre o ciclismo e a coluna vertebral. Aliás, é um dos esportes que são amigos da coluna, diria assim. Felizmente o nosso tempo está acabando, mas dá tempo de uma última perguntinha sobre trabalhar sentado. O Onério Souza quer saber se aqueles apoios para os pés, se eles realmente ajudam e se é possível comprar sem prescrição médica. E eu queria saber sobre calçados, se o tipo de calçado também pode afetar a nossa postura. Bom, sem dúvida. Primeiro, respondendo a pergunta, né, sim, um bom posicionamento dos pés vai influenciar, sim, numa melhor postura sentado, tá? Esses dispositivos, eles podem ser comprados, né, em casas de produtos cirúrgicos, casas de produtos ortopédicos, tá? Mas sempre lembrando, é importante levantar, né? É importante corrigir a sua postura, né? E respondendo a pergunta da Débora, né? Então, quando a gente está sentado muito tempo, tá? É importante o quê? Fazer pausas para respiração, levantar, contrair o abdômen, tá? Então, esses dispositivos, eles não vão salvar a tua coluna, né? Então, o que vai salvar a tua coluna é ter um corpo saudável, ter força física, fazer alguma atividade física e sempre que sentir alguma dor, né? Sentir que a tua postura ela está afetada por muito tempo, procurar um ortopedista. Queria agradecer imensamente a participação do ortopedista da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Alain Ono. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Revista CBN. Obrigado. Boa tarde.